Olá, alunos e alunas de filosofia. Vamos ver alguns campos de estudo da ética. Seria interessante fazer essa observação nesse momento. Nós podemos falar de uma ética normativa, de uma ética aplicada, e podemos falar também de um exercício intelectual definido como metaética. O que seria essa ética normativa? Como o nome está dizendo, nós temos aí um ideal de normatização, de estabelecimento de normas. Essa ética normativa, ela pretende estabelecer, determinar, apontar o que deve ser feito. Então, por exemplo, numa escola se tem princípios de ética normativa, quando se coloca alguns limites para o comportamento do aluno e dos professores, é claro, para que o espaço social escolar seja um espaço marcado por mínima expressão e, quem sabe, máxima expressão de civilidade. É preciso ali criar um espaço para a civilização e evitar as manifestações da barbárie, da anarquia, no pior sentido da palavra, da confusão, da falta de respeito. Então, quando se tem essas normas colocadas para o comportamento humano, dentro de um espaço microsocial ou macrosocial que seja, nós temos aí um exemplo claro da ética normativa. Ela então estuda a forma como, ela também é um campo de estudo, é claro, a forma como um espaço social está sendo organizado, estabelece críticas ao perceber que os limites não estão devidamente impedidos, não estão devidamente colocados para impedir, seria melhor dizer assim, ações humanas que possam se caracterizar por ausência de respeito, de valorização da dignidade alheia e questões relativas a essa. Então, nesse momento em que se observa alguns problemas de normas éticas ali dentro daquele espaço, se tenta reorganizar esse espaço dentro de outros cenários de manifestação de parâmetros éticos para que melhor funcione o relacionamento humano ali. Então, a ética normativa é uma ética que pretende estabelecer os critérios a partir do qual um determinado espaço social deva funcionar. Ela está dentro da família, essa ética normativa, ela está dentro das repartições de trabalho, ela está nos quartéis, ela está nos espaços da política mais oficiais, como os parlamentos e as secretarias de governo. Ela está no relacionamento que diz respeito à dinâmica conjugal, a uma ética do esposo em relação à esposa e vice-versa. Então, a ética normativa, ela quer colocar elementos fundamentais, essenciais, pontos que são decisivos para que o comportamento humano seja um comportamento adequado em relação ao seu próximo. A metaética, essa é uma palavra interessante, e é um campo de conhecimento também bastante interessante. Ela diz respeito àquilo que vai além do imediato da ação ética ou da norma que se estabelece num critério mais objetivo para o relacionamento humano. A metaética estuda as condições de validade de um discurso ético. Os discursos éticos são colocados, eles estão ali presentes, e a metaética tenta ver que validade esse discurso tem, qual é a sua fonte de organização, quais são as suas dinâmicas de lógica, quais são os seus elementos que podem ser realmente validados como corretos, devidos e adequados para o corpo social como um todo, que vivencia a presença e a atuação daqueles valores éticos. Então é uma discussão mais teórica, mais intelectual sobre os sistemas éticos, sobre as formulações da filosofia moral. É um campo bem abstrato, é um campo de teoria, mas é um campo de teoria que olha para a dimensão prática, porque entende que as teorias que são geradas depois desse debate que é estabelecido no campo da metaética, elas são teorias que vão organizar o espaço social mais detalhadamente, mais meticulosamente. E isso pode ser em prejuízo de algumas pessoas, isso pode não ser adequado e eficaz para todos. Então a metaética entende que uma discussão sobre os limites do pensamento humano, sobre os equívocos do pensamento humano para formalizar
conceitos éticos e formatar, a partir desse momento que formalizou isto no espaço das relações sociais, é necessário e imprescindível que esses limites, que esses equívocos, que essas formulações possam ser devidamente consideradas, interpretadas e analisadas para a melhor compreensão do seu resultado, da sua eficácia e da sua razão de ser. Então, é um estudo, a metaética, da linguagem do mundo moral, da linguagem do mundo ético, é um estudo da procedência e da consistência, ou ausência de consistência, que esse discurso tenha, no sentido de que é um discurso que se propõe a fazer uma organização da vida humana. E sua importância é muito grande, porque, como já foi dito, e merece ser ratificado, não há relacionamento humano que esteja fora dos limites da imposição de um discurso ético. O discurso ético se impõe para qualquer dinâmica da vida. Todos nós estaremos prontos a olhar para uma determinada situação em que estamos inseridos em um relacionamento mais básico ou um relacionamento mais amplo do mundo social e governamental, da civilização que estamos inseridos, para fazer questionamentos à medida que essa ética ali presente não fosse assim tão adequada para os nossos direitos enquanto seres humanos dentro daquela dinâmica, dentro daquela realidade. Há uma ética que pode ser, evidentemente, chamada enquanto tal de ética, mas opressiva para grupos sociais ou insensível diante dos desafios, diante dos anseios de outros grupos sociais. Tudo é muito delicado nesse mundo das relações humanas, porque todos têm seus deveres e todos também têm os seus direitos. E a ética está sempre pensando nessa relação tão vital entre deveres e direitos para contemplar bem a dignidade humana pessoal e a dignidade de uma sociedade como um todo. E a ética aplicada seria justamente quando se tem determinadas situações conflituosas na vida social e é preciso aplicar alguns conceitos do mundo ético para resolver aquele conflito, resolver aquele problema. Então, é uma ação do pensamento ético ali nas situações pontuais da vida, nas circunstâncias mais específicas do viver humano. Então, a ética passa tanto por uma teoria que ilumina ou que cria as condições a partir do qual o ser humano vai agir no espaço cotidiano da sua vida. Ela também está ligada a uma reflexão teórica mais ampla sobre a importância dos sistemas e as contradições que os sistemas possam ter na sua composição teórica e, por outro lado, no desdobramento dessa composição teórica na ocupação do espaço social. E a ética é uma questão também de objetividade da vida humana, colocar realmente os limites, os parâmetros a partir do qual a vida do ser humano deva ser exercida, deva ser praticada. É muito importante todas essas considerações e todos esses pensamentos. Avançaremos.